Paz do Senhor, tudo bom? Mais um vídeo onde nós vamos aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Hoje eu vou estar falando sobre o espírito de Jezabel. Que é isso? Espírito de Jezabel? Nós vamos aprender dentro da palavra o que realmente isso significa. Mas antes eu quero pedir que você se inscreva no meu canal. Ative as notificações e dê o seu like antes de assistir o vídeo, para que esse canal ele seja reconhecido pelo YouTube como um bom canal. Então clica aí, ative as notificações e você não se esqueça também de se inscrever. Vamos lá? Vamos trabalhar primeiro o livro de Reis, capítulo... Vamos lá, estou com algumas anotações aqui. Capítulo 16, a partir do versículo 29. Primeiro livro de Reis, 16, versículo 29. O texto diz assim: E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel, no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria, 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. Começa a observar aqui o grande erro de Acabe. Ele já era mal diante dos olhos do Senhor, e se como isso não fosse, pouco, ele ainda casa com uma mulher ímpia. E o texto no versículo 32 diz: E levantou um altar a Baal. Olha o que Acabe faz. E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Então, Acabe, ele levanta um templo a Baal, ok? Justamente o quê? Aquilo que ele não poderia fazer, não deveria fazer, por conhecer a lei do Senhor. E o texto no versículo 33 vai dizer: Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Vamos só até aqui para a gente entender. Então vamos lá. Acabe, ele reina 22 anos e ele casa com Jezabel. Então, a partir do momento que ele casa com uma mulher ímpia, essa mulher se torna a rainha. Tudo bem? Aí eu coloquei alguns textos que eu preciso ler aqui para a gente entrar acerca do espírito de Jezabel. Primeiro livro de Reis, 19, o versículo 1 e o versículo 2. Então, essa mulher, Jezabel, ela era o quê? Adoradora de Baal. E aí o que ela faz? Ao casar com o rei Acabe, ela começa a governar Israel de acordo com a sua cultura e de acordo com a sua religião. Ela vai perseguir os profetas de Deus, ela vai ameaçar Elias. Por quê? Porque Elias, ele vai fazer aquele desafio, onde Deus ele vai mandar fogo que vai lamber as águas, e vários profetas de Baal, de Azerá, eles vão morrer. A história, eu estou fazendo um resumão, a história vai nos relatar que Jezabel agora, por ficar sabendo que os profetas de Baal, os profetas de Azera, ou Azerá, eles vão morrer, vão ser mortos depois daquele desafio do Monte Carmelo. E aí o que acontece?
ela vai agora ameaçar Elias de morte. Mas vamos entender exatamente o que tinha dentro dessa mulher, qual era o espírito, né, que governava Jezabel. Então, em 1º livro de Reis, capítulo 19, diz assim: e Acabe, olha só o que Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Acabe foi o porta-voz, né, o fofoqueiro, o anunciador para sua esposa. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se der certo amanhã a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles, ou seja, morto. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Aqui a gente já começa a entrar num outro assunto acerca da fuga de Elias, mas vamos estudar um pouquinho acerca dessa mulher. Quem era Jezabel? O que essa mulher fazia? O que exatamente havia dentro dessa mulher? Então precisamos ler mais um texto. 1º livro de Reis, capítulo 21, versículo 25 e 26. Diz assim, não, vamos deixar isso para o final, vamos ver primeiro o que havia dentro de Jezabel. Qual era esse espírito que era que comandava Jezabel? Vamos lá, primeira coisa que a gente vai observar aqui, que quando Acabe, ele casa com essa mulher ímpia, que não era para casar, mas ele casou. Então, ao invés dele, como homem, como cabeça, né, desse relacionamento, ao invés dele se posicionar como rei, como sacerdote da casa, conhecedor da lei, da vontade de Deus, o que acontece? Ele passa a ser manipulado por Jezabel, sua esposa. Então, a primeira coisa que a gente observa nessa mulher, né, é o espírito manipulador. Então, se há em Jezabel um espírito manipulador, se ela é adoradora de Baal, então a consequência é de que ela levaria a religião, a sua cultura, a adoração de Baal. Ela também induziu Acabe a participar desse campo da idolatria. E a partir do momento que Acabe, ele é manipulado por Jezabel, ele também passa a adorar Baal, como nós lemos lá no capítulo 19, que ele levanta, né, no capítulo 16, perdão, no capítulo 16, 32, diz que ele levanta um altar a Baal na casa de Baal, ou seja, no templo que ele mesmo edificara em Samaria. Então, Acabe, ele é manipulado por Jezabel, e ali ele começa agora a ofender ao Senhor, ao Deus de Israel, construindo um templo para Baal e também adorando a Baal. E levando a adoração a Baal para todo o povo de Israel. E ali aquela religião começa a ser o quê? Começa a ser colocada pelo rei de Israel. Olha que problemática, que problemática. Então, Jezabel, manipuladora, cruel, idólatra, e além de todas essas características dela, ela também se apresenta como uma pessoa com uma característica de perseguidora. Então começa a agrupar agora as características dessa rainha, dessa esposa de Acabe, manipuladora. Se ela é uma pessoa manipuladora, dominadora, cruel, ofensiva, né? O que ela fez? Ela manipula Acabe, ele passa também a adorar Baal e ele começa a impor também essa adoração ao povo de Israel.
E aí olha a consequência. Quando não se adora Baal, ela começa a perseguir. E a história, eu não quero entrar muito nesses pormenores, e a história vai mostrar que quando Elias, usado por Deus, vai fazer aquele desafio do Deus verdadeiro que respondesse, derramaria fogo, e aí você vai observar que Deus ele derrama fogo, lambe aquela água, e todos aqueles profetas de Baal, de Azera, né, o Azerá, eles são mortos à espada por Elias. Isso chega ao conhecimento de Jezabel e ela, como tem esse espírito de perseguidora, ela começa agora a perseguir o quê? O profeta de Deus, que é Elias. Agora, um detalhe que essa mulher, ela passa a exercer, Jezabel, ela passa a exercer o ofício de sacerdotisa. Ela já era antes na sua religião e agora com mais intensidade ela começa como sacerdotisa impor essa mesma adoração que ela tinha junto com Acabe a Baal, certo? Então vamos lá, eu quero ler aqui segundo livro de Reis, capítulo 9, segundo livro de Reis, vou colocar esse óculos aqui, capítulo 9, a partir do versículo 35. Eu quero ler, eu não li, tá? Depois eu volto na primeira livro de Reis, segundo livro de Reis, 9, versículo 35. O texto nos diz assim, observe. Não, vou deixar esse texto para o final, eu pulei aqui, é primeiro livro de Reis 21 mesmo, tá? Eu tô pulando algumas coisas aqui. Vamos lá, primeiro livro de Reis 21, versículo 25 diz assim: porém ninguém fora como Acabe. Olha a característica desse homem. Porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Então ela mandava em Acabe. E fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão, de diante dos filhos de Israel. Então, quando a gente vê que Acabe ele foi dominado, incitado, né, completamente pela sua esposa, pela sua característica perseguidora, manipuladora, idólatra, malvada, a gente começa a observar que tudo isso começa a agredir o quê? O próprio Senhor. O próprio Senhor. Então, quando a gente fala espírito de Jezabel, muitas vezes a pessoa deturpa, né, essa expressão espírito de Jezabel, associando a prostituta. Não é isso, tá? Então, o espírito de Jezabel não é a prostituta, não. O espírito de Jezabel é exatamente essas características que eu estou apresentando. É aquela mulher. E isso também não só, tá? Hoje não só esse espírito atua na mulher, mas também no homem. É o manipulador, manipuladora, dominador, dominadora, aquele que induz ao mal, aquela pessoa que induz o outro, né, à maledicência. Tudo isso ofende ao Senhor. Vamos ver, a gente vai daqui a pouco para o segundo livro de Reis, mas eu quero ler Apocalipse, capítulo 2, porque tem uma igreja que Jesus ele vai repreender, lá das 7 igrejas da Ásia, capítulo 2, versículo 20, onde existia uma pessoa, um personagem lá, que tinha esse espírito, que diz assim, ó, Apocalipse 2:20, mas tenho contra ti o tolerares, olha aí a manipulação, que Jezabel, mulher que se diz profetiza. Então havia uma mulher na igreja de Tiatira que tinha esse espírito de Jezabel, que se dizia profetiza. Então Jesus estava mandando João escrever a carta dizendo: vocês estão tolerando uma pessoa que se passa como profeta e que ensine e engane os meus servos para que se prostituam. Então nesse caso aqui,
havia, só que o texto aqui, ele não deixa com precisão exatamente que tipo de prostituição é essa. Pode ser uma prostituição espiritual, porque diz assim, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Então, não está exatamente falando de prostituição física, né, do corpo, mas uma prostituição espiritual, porque o texto vai dizer, e comam dos sacrifícios da idolatria. Então, Jesus está repreendendo a igreja de Tiatira, dizendo que tem uma mulher ali com o espírito de Jezabel, que se passa como profetiza, ensinando, enganando os servos de Deus. E no versículo 21 diz, e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Então, o que a gente entende aqui? Que esse espírito de Jezabel é um espírito que está no mundo, manipulador, idólatra, que convence a pessoa ao erro, ao pecado, né? E ele continua agindo dessa forma. Aí a pergunta é, qual o final de Jezabel? Esse espírito que manipulava Jezabel, o que levou Jezabel, o que ocorreu com Jezabel através desse espírito que a possuía? Segundo o livro de Reis, capítulo 9, o versículo 35, segundo o livro de Reis 9, e o versículo 35 até o versículo 37 diz assim, e foram para a sepultar, porque Jezabel, vou ler a partir do versículo 33, então disse ele, lançai-o de alto a baixo, e lançaram-na de alto a baixo, e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Olha como Jezabel está sendo morta. Entrando ele, pois, e havendo comido e bebido, disse, olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. Então, Jezabel agora ela é jogada da janela abaixo, e aí tem uma ordem, ok? Para que ela fosse sepultada, porque ela tinha direito ao sepultamento por ser filha de rei. E o texto vai dizer no versículo 35, olha agora, e foram para a sepultar, porém não acharam dela senão somente a caveira, os ossos e os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber, e ele disse, esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo, no pedaço do campo de Jezreel, os cães comeram a carne de Jezabel. E o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, no pedaço de Jezreel, que se não possa dizer, esta é Jezabel. Vou explicar aqui rapidamente. O que sobrou de Jezabel? Os cães comeram o cadáver, mas sobrou suas mãos, seus pés e seu crânio. Por que, Marlene? Vamos lá. As mãos representando, no sentido espiritual, as mãos representando como oferecia os sacrifícios, a mente manipuladora de Jezabel e os pés que a levavam aos caminhos da idolatria, no sentido espiritual, ok? Então, até os cães não comeram suas mãos, seu crânio e seus pés. Então, você observa como uma pessoa manipuladora, uma pessoa que se permite ter o espírito, né, não apenas de manipuladora, mas de idólatra, um espírito de perseguidora, que era Jezabel, você observa como até no sentido espiritual, os cães têm até uma ordem dos céus a não comer parte das suas mãos, parte do seu crânio e parte dos seus pés. Por quê? Porque tudo isso foi ofensa ao Senhor. O que a gente traz para a nossa vida? Que a gente possa se guardar desse espírito manipulador.
Quantas pessoas no nosso meio possuem esse espírito? Um espírito manipulador que quer manipular o outro, levar o outro à maldade, dominar o outro, fazer a cabeça do outro, mudar a opinião do outro, levar a pessoa ao erro. Jezabel exatamente fazia isso, fez isso com seu esposo Acabe, fez isso com vários moradores de Israel. Ela, além de ser adoradora de Baal, ela induzia, ela manipulava, ela perseguia. Todos aqueles que não queriam adorar Baal, ela perseguia. Todos aqueles que não fizessem a sua vontade, ela manipulava, ela perseguia, ela dominava, ela era maldita. E quantas pessoas estão no nosso meio e são malditas, são manipuladoras, são usurpadoras. Então, que Deus nos livre desse espírito. Que Deus nos guarde desse espírito, que Deus nos mostre quem são essas pessoas, para que a gente possa se afastar. E se você é uma pessoa que está sendo manipulada por um tipo dessa pessoa, afaste-se dessa pessoa, fuja dessa pessoa. Que Deus nos guarde do espírito de Jezabel, das manipulações desse espírito, que nós possamos ser guardados todos os dias por pessoas cruéis, dominadoras, que querem que a gente seja igual a elas, que querem que a gente cometa o mesmo erro que elas estão cometendo. Que Deus possa nos guardar, que Deus possa nos defender em nome de Jesus Cristo. Que você possa guardar esse ensinamento no coração, compartilhar esse vídeo, assistir novamente, se inscrever se você não é inscrito, ativar as notificações, clicar no sininho e dar o seu like. E que Deus te abençoe poderosamente. A gente se encontra no próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.